eu tenho uma palavra de encorajamento para você. Não desanime diante das mentiras do diabo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque após uma experiência com Deus, nos primeiros momentos é comum nós ficarmos deslumbrados com o amor de Deus que é derramado sobre nós e no cuidado que nós recebemos, na acolhida que muitas vezes a gente recebe, nos lugares onde a gente teve essa experiência com Deus. Então a gente tem aquele cuidado especial de Deus que vai se revelando a nós, especialmente se a gente tem longos anos de vida, passou uma vida toda sem conhecer Deus de verdade, sabe? Esse Deus vivo que se manifesta, que se revela, que fala conosco, que derrama o seu amor sobre nós. Às vezes a gente passou a nossa vida toda sem ter essa experiência com esse Deus maravilhoso, e aí quando a gente tem essa experiência, a gente fica deslumbrado mesmo, a gente fica assim espantado com o tamanho amor e cuidado que Deus derrama sobre nós e também na acolhida dos nossos irmãos e irmãs, as pessoas que estão à nossa volta, nos incentivando a caminhar com esse Deus. Logo na primeira fase, nesse primeiro momento ou no primeiro amor, como muitas vezes alguns dizem, a gente tem esse impacto, esse cuidado. Isso também ocorre na vida natural. Se a gente observar, quando nasce um bebê, ele recebe esse cuidado, essa atenção, às vezes até exagerada, por parte daqueles que estão à sua volta, sejam os profissionais da saúde, o pai, a mãe, os familiares. Todo mundo quer cuidar, todo mundo quer amar, todo mundo quer fazer o possível para que esse bebê tenha conforto. Todavia, essa fase precisa dar lugar à outra. A outra fase é onde vêm os desafios necessários para o crescimento e amadurecimento. Todo bebê precisa sair da fase dos cuidados exagerados para a fase em que ele vai ter que começar a se esforçar para ter o seu crescimento, para fortalecer os seus músculos, os seus ossos, o seu corpo, desenvolver as suas habilidades, a sua coordenação motora. E aí vem os desafios, aí vem o desconforto. O bebê chora e nós também passamos por fases assim. Eu me lembro que tão logo passou aquela fase maravilhosa do primeiro amor, da chegada à presença de Deus, à caminhada cristã, eu comecei a ter alguns desafios. Mas tem uma palavra que me marcou diante desses desafios e eu quero compartilhar com você essa palavra que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Essa palavra diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa palavra me marcou porque tão logo eu comecei a enfrentar alguns desafios, alguns reveses na caminhada cristã. Um dos meus discipuladores disse: Ney, fica tranquilo. Você teve esse momento de chegada, de cuidado, de coisas maravilhosas, de sensações gostosas, mas agora, quando aparecem as lutas, você vai pensar que de repente, tudo isso passou, cadê Deus, o que aconteceu? Isso é natural, mas lembre-se que tudo que você viveu, tudo que você experimentou, faz parte de uma obra que Deus começou em você. E quando Deus começa essa obra, fique tranquilo, porque Ele não vai abandonar, Ele vai concluir a boa obra que Ele começou em você. Olha, se nós andarmos por muitas cidades, muitos lugares, nós veremos muitas obras inacabadas, algumas até feias, né? Eu tive a experiência de esses dias mesmo passar por uma casa que foi começada há mais de 30 anos. O pessoal levantou as paredes, mas depois, não sei por que razão, os proprietários sumiram, desapareceram e agora o mato subiu e atravessou as paredes que faziam ligação ao teto. Então você passa ali, tá lá aquele muro fechado, entupido de mato, mato alto passando da altura do teto daquela casa. E como é feio!
Como é feio ver obras, especialmente obras com dinheiro público. Houve um tempo que no Brasil isso era mais comum. Parece que agora nós não vemos tanto, mas houve um tempo em que a gente via muitas obras do governo inacabadas. E isso entristece o coração da gente, não é? Agora entristece muito mais quando a gente recebe afrontas do inimigo, ataques do diabo que vem falar ao nosso coração, dizendo assim: olha, tudo aquilo que você viveu era uma mentira. Tudo aquilo que você experimentou era só para te enganar. Agora você está sozinho, agora você vai ter que se virar, agora você vai se lascar. O diabo às vezes usa inclusive a boca de pessoas para falar isso com a gente. Pessoas que nós amamos às vezes, porque é triste você ouvir da boca de uma pessoa que você ama, que você dedica cuidado. Uma frase que eu me lembro que eu ouvi que doeu muito no meu coração no início da minha caminhada é quando a gente começa a caminhar com Deus, você está tentando se acertar, se libertando dos vícios, das manias, de tantas coisas erradas que a gente foi adquirindo ao longo da nossa caminhada sem Deus. E aí você está tentando acertar, mas você não consegue porque Deus trabalha devagar, Deus trabalha aos poucos, respeitando as nossas limitações. E aí, volta e meia, você comete um pecado e aparece alguém da sua família e diz assim: ué, agora você não é crente? Você não pode fazer isso? Onde já se viu e depois diz que é crente falando isso? Como entristece essa palavra, se eles soubessem o quanto é doído para a gente ouvir isso. Porque a gente não tem capacidade para estalar os dedos e ter assim uma personalidade, um caráter, uma vida completamente transformada da água para o vinho. Não é possível acontecer isso. Deus não trabalha dessa forma. Deus vai degrau a degrau, etapa por etapa. Alguns de nós precisaremos de meses, outros precisarão de anos, porque cada um tem a sua particularidade. Tem pessoas que no ato da sua conversão, quando ela recebe a Jesus, ela já simplesmente se desfaz de vícios. Mas nem todos são assim. Outros dependem de um tempo. Mas isso também, se ela não desanimar, se ela continuar, aos poucos Deus vai tirando isso dela. É uma obra, como diz a própria palavra. Você não passa diante de uma casa de manhã e está no alicerce e à tarde você já vê o pessoal colocando as telhas. Não, o pessoal faz o alicerce. Levanta as paredes, as colunas. Isso vai sendo feito devagar, respeitando tempo, limite, condições de tempo e tudo mais. O ser humano também é assim. Mas o importante é crer. Deus não deixará a sua obra incompleta. Você vai ver Deus operando na sua vida e a obra sendo realizada. Aí talvez alguém vai dizer assim: ah, mas isso não sei se é muito verdade não, porque fulano era uma pessoa que de repente foi para a igreja, parecia que estava voando, fervendo, e agora está fria, caída, prostrada. Bom, isso ocorre muitas vezes em experiências que não são conversões. São experiências de puro êxtase. O fulano vai num evento religioso e passa por uma experiência de euforia, um abalo emocional e acaba por sair de lá empolgado. Porém, aquilo que não é de Deus não permanece, porque lamentavelmente há muitas pessoas promovendo eventos em nome de Deus, mas não tem nada de Deus. Tem canções que trabalham como que mantras para levar as pessoas a uma emoção. Tem palavras que são proferidas no sentido de fazer uma lavagem cerebral. O Espírito Santo não trabalha e nem tem parte com esse tipo de evento. Os eventos promovidos em nome de Deus e com a ação de Deus precisam ser promovidos e realizados por gente que tem compromisso com Deus, gente que tem vida com Deus, gente que tem vida no altar de Deus. Nesses eventos, é possível o Espírito Santo ter liberdade, agir e levar pessoas a nascer de novo. E aqueles que são nascidos de novo podem até ter momentos de tristeza, de desânimo, mas logo, logo Deus os pega novamente, começa novamente a trabalhar em suas vidas e eles vão se levantando, se reerguendo e continuam caminhando, porque Deus vai sim concluir a sua obra. Querido Deus, Pai de graça, bondade e misericórdia,
ajude cada uma das pessoas que me ouve agora a fazer dessas palavras uma certeza de que o Senhor há de completar a boa obra que começou. Que elas tenham força, que elas tenham vigor e resistência para não acolher as palavras mentirosas do diabo que tenta dizer a elas que Deus as abandonou, que Deus parou de trabalhar nelas, que Deus está indiferente a elas. Meu Deus, que elas tenham força, sabedoria, discernimento de espíritos para rejeitar toda mentira do diabo e que elas possam crer nessa palavra de que o Senhor jamais as abandonou, jamais deixou de trabalhar nelas, mas que o Senhor vai concluir a sua obra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Fique com Deus. Estou indo com Ele também.